Decretamos, Pai, pela sua palavra e pelo seu poder, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Vamos para o nosso momento de palavra. Queridos, essa semana eu estava meditando sobre uma palavra e no meio do caminho o Senhor falou sobre a fé, né? Que nós venhamos a trabalhar a nossa fé. Então eu gostaria que, antes de mais nada, antes de eu trazer aqui uma mensagem para o nosso coração, que você pegue a sua palavra, a sua Bíblia, coloque aqui no seu coração e nós vamos orar. Eu queria ver isso, sua mídia, se está fácil aquela nossa profissão de fé. Não está não, né? Tá? Então coloca aí que nós vamos fazer ela hoje, né? Tem aqui uns visitantes. Eu não posso deixar de honrar a vida do pastor Márcio, que por tantos anos ele fez, né, essa confissão de fé, essa profissão de fé que é tão linda para o nosso coração. Eu gostaria que a igreja me acompanhasse. Pega aí a sua Bíblia, pode sentado mesmo, se você puder erguer ela, com autoridade. Amém? É com autoridade, porque nós estamos falando, pode ser no seu smartphone, no seu celular, no seu smartphone, no seu smart, tudo. O importante é você estar com a palavra aí, amém? Glória a Deus. Vamos lá, com autoridade. Eu gostaria que você me acompanhasse, para ver se a igreja não esqueceu, para até lembrar os visitantes aí como é que nós fazemos a nossa confissão de fé, amém? Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu que a minha mente está alerta, que o meu coração está e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Olha aí, olha aí, ó. Você viu? Cuidado que essa confissão de fé traz responsabilidade para nós, hein, gente? Porque ela logo fala assim, ó, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Olha aí, é ou não é? Já é, ó, se você não tem o hábito de orar em casa, você acabou de fazer uma oração aí, daquelas, fervorosa, fogo puro. Meus queridos, eu gostaria que você, por gentileza, já abrisse a palavra do Senhor e deixasse aberta em Tiago capítulo 1, por favor. Tiago capítulo 1. Hoje nós vamos aprender lições preciosas, amém? Olha, desligaram ali o negócio, ó, a igreja está ficando esperta, cara. Eita, o povo está ficando muito ligado, isso é muito bom. Tiago capítulo 1, todo mundo achou? Amém? Glória a Deus, já vamos ler um minutinho, um segundinho, por gentileza. Tiago 1, cadê o meu Deus, misericórdia, aleluia. Meu esboço. De crente é assim, meus irmãos, tem que anotar o que Deus vai falando com você durante a semana toda. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre uma fé viva. Meu Deus, quantos têm fé aí? De verdade? Mas é aquela fé assim. Falaram assim, tem uma frase muito bonita que diz assim, que a fé é mais ou menos assim: primeiro você pisa, aí depois Deus vem com o chão. Será que a nossa fé está dessa forma? Primeiro você põe o pé, para depois ele entrar com o chão. Será que a nossa fé está nesse nível? Será que se eu olhasse aqui nesse ambiente, será que fosse um
um lugar que não tivesse como eu pisar, e de repente eu viesse com o meu pé aqui, não tivesse uma superfície aqui que eu pudesse pisar, será que pela fé eu pisaria? Você pisaria? Brincadeira, gente, não é assim também, mas é assim também. Amém? Queridos, hoje eu quero estar falando com vocês sobre fé, mas eu quero falar sobre fé, sobre uma perspectiva geral, sobre aquilo que Deus fala aos nossos corações. E quando você fala sobre fé, é algo, meus irmãos, igreja, que nós precisamos ter como convicção no nosso coração falar sobre fé. Porque tudo aquilo que nós vivemos como igreja, tudo aquilo que nós vivemos como cristão, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós seguimos como igreja do Senhor, tudo é baseado em fé. Nada do que eu e você fazemos, nada do que nós cremos, se nós não tivermos fé, não faz sentido nenhum. Quando você vem para a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, tudo tem que ser baseado em fé. Você acordou hoje pela manhã, você fez os seus afazeres, e você falou assim: hoje eu vou para a igreja. E por que você veio para a igreja? Você veio para a igreja porque o pastor é muito gente fina, então eu vou na igreja, né? Eu vou na igreja porque o pastor é legal demais, cara. Ele abraça a gente no final do culto, o pastor conversa, me ouve, o pastor conta piada. Meu pastor é muito legal, é por isso que eu vou para a igreja. É por isso? Também pode ser, né? Mas não é por isso. Você vem para a igreja por quê? Você vem para a igreja porque você não tem o que fazer na tua casa. Você acorda assim e fala: bom, não tem nada para mim fazer hoje. Aí quer saber? Eu vou para a igreja. Não, não é isso. Também pode ser, mas que isso não seja a motivação do seu coração. Mas, meus irmãos, que você vir para a igreja seja primeiramente pela fé que você tem em Deus. Você vir para a igreja é pela fé que você tem na palavra. Você vir pela igreja é pela fé viva que tem dentro de você, por uma fé ativada que Deus já depositou em você. Você tem que vir para a igreja sim, pelas suas perspectivas de vida, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. E você tem que vir para a igreja quando você olha para a palavra de Deus, do seu início ao seu fim. Até o fim também não, né? Pelo Gênesis a Apocalipse, você vê que tudo Deus estava querendo trabalhar a fé das pessoas, tudo. E eu posso vir falando de textos em textos, eu posso vir falando de palavra em palavra, que nós vamos acreditar e crer com base bíblica que tudo que eu e você vivemos, tudo que eu e você fazemos, tem que ser com base numa perspectiva de fé. E quando eu falo uma perspectiva de fé, igreja, eu estou falando sobre uma fé verdadeira. Eu estou falando sobre uma fé real na minha e na sua vida. Eu estou falando sobre uma fé intencional, uma fé prática. E se nós precisamos ter isso como convicção no nosso coração. E quando eu falei que eu vou iniciar aqui o texto no livro de Tiago, o livro de Tiago, ele é um texto, um livro que ele nos encoraja, mas ele também nos confronta muito. E que eles entendam uma coisa: a fé, para que ela seja real na minha e na sua vida, ela tem que ter uma resposta sobre aquilo que eu acredito. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, na sua caminhada, na sua estrada, né, de ensinos, de cura, de ministério, tem muitas curas, é ou não é? Jesus, uma das coisas que ele mais ensina na sua palavra, são coisas acerca de cura, de milagre, de ensino, é ou não é? A gente acompanha muito isso na palavra do Senhor. Está todo mundo me ouvindo, hein? Fala mais aqui, né? Amém, melhorou. Oh, glória, assim, aleluia. Desculpa, é que às vezes eu vou me empolgando, eu vou achando que eu tenho vozão, mas não tenho vozão, tem que ser assim, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, aí Jesus, na sua caminhada, ele vai nos ensinando a nós colocarmos a nossa fé em prática. Eu vou começar aqui, queridos, pelos alguns exemplos, tá ok?
A palavra de Deus fala que existia um cego de nascença, e esse cego ele começa a clamar o nome de Jesus. Então Jesus ele para diante daquele cego e ele faz uma pergunta para aquele cego, é ou não é? Ele faz uma pergunta para aquele cego, ele olha para aquele cego e diz assim: o que você quer que eu te faça? Então aquele cego fala o quê? Eu quero um cachorrinho para poder me levar para uns cantos, me levar para um outro lugar, um cachorrinho que possa me guiar. É isso que ele fala? Não, meus irmãos. Aquele cego ele diz: eu quero ver. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus, quando ele estava diante daquele cego, Jesus já sabia que aquele homem queria ver. Mas Jesus ele faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Entenda uma coisa, Jesus ele não fez aquela pergunta à toa, Jesus não fez aquela pergunta em vão. Jesus fez aquela pergunta para aquele cego, porque primeiramente, antes de Jesus curar ele, Jesus queria provocar a fé dele. Queridos, entenda isso. Existem áreas na nossa vida para que ela venha se tornar, para que aquilo que é natural venha a ser agido pelo sobrenatural. Deus, antes dele fazer uma pergunta para você, ele vai querer, antes de Deus te curar, antes de Deus fazer um milagre em você e através de você, ele vai te fazer uma pergunta para que aquilo que está dentro de você seja provocado e saia para fora. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela tem que agir de dentro para fora. Tem que ser algo que você acredita que já está dentro de você. Tem que ser algo que você tem que convicção como uma verdade em você. E quando Tiago, meus irmãos, ele olha aqui para, quando nós olhamos a palavra de Deus, Tiago diz assim, olha lá, Tiago capítulo 1, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a fé, pois vocês sabem que a prova da o quê? Da sua fé produz perseverança. Meus irmãos, olha só, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Quem é que gosta de passar provação? Meu, é bom demais, né? Imagina só, você está lá, né, você acorda, aí você começa a ficar mal, começa a passar mal, aí você vai para o hospital com aquela dor, cheio de problema, aí você chega no hospital dando risada e falando: nossa, eu estou tão feliz, meu Deus, eu estou tão feliz por essa provação. É isso? Não, meu irmão. Às vezes você está indo viajar e no meio da estrada o seu carro quebra, fura o pneu, ou quebra o mecânico, aí sai aquela fumaceira no meio do caminho. Aí na hora que você sai do seu carro, você olha e fala: ah, meu Deus, como eu estou feliz, cara, olha aí, meu carro quebrou tudo, gente, que provação. É isso? Ou você está lá cheio de dívida, todo cheio de problema financeiro, tudo, não tem R$1 na conta. Aí você sai de casa, aí você cata seu cartão, aí você vai lá e tira um extrato. Aí na hora que sai o extrato, você olha, está lá 0,0. Aí você fala: uau, como eu estou feliz, Deus, que provação, Deus, é muito boa passar por uma provação assim. É assim, gente? Meus irmãos, porque se for, algum problema tem aí, você está com a fé muito assim, ó, estou ficando envergonhado. Não é assim. Não é assim. Aqui Tiago ele diz: ei, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E é isso que ele está dizendo: ei, tem certas provações na minha e na sua vida que nós temos que passar alegres. Mas quando ele fala que você precisa passar por essas provações com alegria, ele está querendo trazendo como uma perspectiva a fé que você tem em Deus. Porque você tem a convicção de que aquilo que você está passando, de que aquilo que você está enfrentando, dos problemas, as adversidades da vida, as tempestades da vida, você não está passando sozinho. Você não está enfrentando sozinho as lutas e os desafios da vida. Porque aqui Tiago ele está deixando muito claro. Ele fala assim, ó: e pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aí eu pergunto:
o que é perseverança, pastor? Agora responde, o que é, pastor? Eu vou falar para vocês. Abre lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Olha mais ou menos a resposta que Tiago nos dá. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Ele diz assim, portanto, irmãos, olha lá, Hebreus capítulo 10, só voltar um pouquinho. Ele diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de quem? De Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de quê? De fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nos nossos corpos louvados com água pura. É isso que Tiago, meus irmãos, esse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele está falando, isso aqui se trata de um apelo à perseverança. Ele está dizendo, portanto, meus irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Sabe o que ali Hebreus está nos ensinando? Que a fé, meus irmãos, que nós precisamos ter em Deus, a fé como convicção que nós temos que ter em Deus, é desde lá do momento do tabernáculo, aonde eu expliquei aquele dia sobre o tabernáculo. Porque, queridos, quando você entende sobre o tabernáculo, você vai entender sobre essa fé que Hebreus está querendo nos ensinar. O tabernáculo, na verdade, ele era separado em 3 partes. Era o momento do altar, amém? Era o sacrifício do altar. Ali era onde você matava os animais, né, puros, sem mácula, sem erro, sem falha, sem nada. Ali você matava e ali você sacrificava. E uma vez que você sacrificava os animais ali, o sangue era derramado ali, e você entrava para um outro ambiente chamado santo. E esse ambiente chamado santo, ali ficava os candelabros. Ficava os 7 candelabros acesos o tempo todo. Ali ficava o incenso, onde era aceso o tempo todo, para manter o fogo sempre aceso, lembra? E depois que você passava da parte do candelabro, do lugar onde ficava ali os pães da proposição, os pães, né, que fazia referência às 12 tribos, eles entravam e passavam por um véu, e nesse véu, quando eles entravam, eles tinham acesso ao lugar santíssimo. Posso ouvir um glória a Deus? Esse lugar santíssimo era onde ficava a arca do Senhor. Esse lugar santíssimo era onde ficava a presença de Deus. Nesse lugar santíssimo ficava ali a arca do Senhor, aonde ficava ali o pão do maná, aonde ficava a vara de Arão, e aonde ficava mais alguma coisa que depois você lê lá. Meus irmãos, então ali representava a presença de Deus. Era um lugar que uma vez por ano ele ia lá e derramava o sangue, a expiação, derramava o sangue naquela arca, na tampa da arca, e ali acontecia o perdão dos pecados. E tudo aquilo, meus irmãos, acontecia por ato de fé. Era necessário que eles crescem, acreditavam, era a fé para que tudo aquilo, eles fossem perdoados dos seus pecados. E Hebreus aqui, ele está dizendo isso, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de quem? De Jesus, por um novo e vivo caminho. Aquele ambiente já não existe mais. Esse sangue, esse Jesus que morreu naquela cruz por mim e por você, Ele nos deu acesso direto a Ele. Nós não precisamos mais passar pelo véu, nós não precisamos mais esperar um ano para ser perdoado. Meus irmãos, agora nós temos um livre acesso, e é pela fé que nós entendemos isso. Você não precisa mais ficar carregando as suas culpas. Você não precisa mais ficar um ano reclamando, chorando, trazendo culpa do seu passado.
trazendo, meus irmãos, aquilo que fica remoendo dentro de você, trazendo o seu passado à tona sobre aquilo, meus irmãos. Não entenda, esse tempo já passou, um cordeiro já morreu, o véu já foi rasgado, nós temos acesso à cruz, nós já fomos perdoados. Para de ficar trazendo aquilo que não dá mais, aleluia. Nós já fomos perdoados, meus irmãos, e é pela fé que eu e você acreditamos nisso. É só pela fé que eu e você olhamos para a palavra de Deus e aprendemos e cremos o quanto a fé, ela tem que ser viva e verdadeira. É pela fé que você olha para a palavra de Deus e entende sobre a soberania de Deus. É pela fé que você olha e fala: meu Deus, será mesmo que a soberania de Deus ela foi tão existente assim? Queridos, quando eu falo sobre a soberania de Deus, eu e você temos que ter fé para entender o que é isso. A soberania de Deus, queridos, nada mais é do que o momento em que Deus ele enviou as pragas para poder libertar o povo da escravidão do Egito. A soberania de Deus foi o momento em que o mar se abriu e Deus ele salvou o seu povo. A soberania de Deus foi quando Deus mandava uma nuvem durante o dia e a nuvem de fogo durante a noite para poder aquecer aquele povo. E isso é fé, isso é soberania de Deus, e nós só acreditamos pela fé. Não tem outro meio, não tem outro modo. Agora eu vou pregar, que isso aqui é só a introdução. Aleluia. Então, queridos, fortaleça a sua fé. Quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não podemos ter sombra de dúvidas sobre aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos ter sombra de dúvidas, é Tiago quem fala isso. Tiago capítulo 1, versículo 17, ele fala que nós não precisamos ter sombra de dúvidas sobre aquilo que nós cremos. A palavra de Deus em Tiago também fala que de nada adianta nós sermos ouvintes, se nós não formos praticantes daquilo que nós aprendemos. A nossa fé, ela tem que ser prática. Mas, queridos, eu gostaria de trazer aqui somente 3 princípios sobre a fé prática na nossa vida. Amém? Sobre uma fé prática, sobre uma fé viva, que move o nosso coração. O primeiro princípio que eu quero estar trazendo para vocês aqui é uma fé verdadeira. Princípio de uma fé viva é: faça verdadeiramente ao Senhor. Abre lá em Colossenses capítulo 3, por gentileza. Colossenses capítulo 3. Aqui nós lemos a Bíblia, amém? Quantos aí gostam da Bíblia? Aleluia, glória a Deus. Queridos, Colossenses capítulo 3, versículo 23. É um versículo que eu amo muito e que nós precisamos entender, para que esse versículo venha tratar do meu e do seu coração. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para amém, sabendo que receberão de quem? Do pastor? Olha só, Colossenses capítulo 3, ele fala assim, ó: tudo que você for fazer, faça como para o Senhor, e não para homens. Porque, aí ele continua, sabendo que vocês receberão do pastor. Olha que glória, vocês vão receber do pastor. Não eu, gente, o nosso sumo pastor, aleluia. Nosso soberano, você já estava achando que era de mim? Eu não tenho nada para oferecer para vocês não, gente. E ele deixa muito claro, olha aqui, ó: tudo que vocês fizerem, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Queridos, nós precisamos entender isso no nosso coração, que tudo aquilo que você for fazer, faça para Deus, faça como para o Senhor.
Não fique criando expectativas sobre o que o homem pode fazer para você, porque senão eu e você vamos nos frustrar, eu e você vamos nos decepcionar. Então faça para o Senhor. Esse é um dos grandes problemas, meus irmãos, da igreja nos dias de hoje, porque a igreja, meus irmãos, quando você não consegue entender o verdadeiro princípio da fé, quando você não consegue trazer isso em prática, quando você não consegue viver isso na sua vida, você começa a colocar tanta perspectiva no homem, que quando ele te frustra, você sai da igreja. Você sai da igreja, você abandona a fé, você abandona Jesus, você abandona tudo. Sabe por quê? Porque a sua fé está baseada em homens. Baseie a sua fé em Cristo, e eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Baseie a sua fé em Cristo, e eu tenho certeza que você vai avançar. Baseie a sua fé em Cristo, que eu tenho certeza que você vai crescer. Baseie a sua fé em Cristo, que eu tenho certeza que você vai avançar, crescer e ir muito para frente. Agora não crie a sua perspectiva sobre homens, porque senão você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Porque, queridos, quando ele fala, quando ele deixa bem claro, ei, tudo que você fizer, faça de todo o coração. Ele está dizendo assim, essa palavra coração, que ele está descrevendo aqui, ele está falando de um coração comprometido. É um coração comprometido, não comigo, mas um coração comprometido com o propósito que Deus tem para você. Essa palavra coração que você está vendo aqui é um comprometimento com o propósito de Deus em você. Quando você vem para a igreja, quando nós vamos para a casa do Senhor, aqui é o nosso lugar onde nós vamos celebrar, amém? Aonde nós vamos celebrar a casa de Deus, aonde nós vamos fortalecer a nossa fé, aonde você vai servir o Senhor com amor, com graça, com paixão. Aí é por isso que ele fala, tudo que você fizer, faça de todo o teu coração, faça com as motivações certas, e você não vai se decepcionar, você não vai, eu te garanto. Sabe, queridos, entenda uma coisa, quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia fala que Abraão, ele saiu do lugar em que ele estava, lá em Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala o que? Vai para uma terra que eu te mostro, é Deus falando para ele, Abraão, vai que eu vou te mostrar. Entenda uma coisa, Abraão não tinha GPS não, Abraão ele não tinha um Google para fazer que nem eu e a minha esposa fez quando nós estávamos vindo para Imperatriz. Nós pegamos, abrimos o Google, olhamos um vídeo, olhamos a cidade de Imperatriz e falamos, amor, eu acho que dá para nós ir, ó, tem uma beira-rio lá que ó, é top, tem uma beira-rio legal, é uma cidade plana, olha, eu estou vendo tudo no mapa aqui, olha, o povo parece que é até alegre, estou brincando, povo alegre, olha, quase morto, tem chegando umas panelas aqui, ó, estou vendo a panela aqui, ó, é panela para tudo quanto é lado, é panelada, vocês riem, né? Mas é verdade, nós pesquisamos tudo, o prato típico lá, panelada, nós ficamos curiosos, né? É panelada, é vatapá, é não sei o que mais? Cuscuz. Aí a Cris Moura, eu gosto tanto de cuscuz. Queridos, olha só que maravilha. Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, vai, vai. Deus olhou para mim e para a Cris e falou assim, filha, vai. Mas eu tive o privilégio de olhar no GPS e ver tudo bonitinho no YouTube. Eu vim já mais ou menos assim como é que ia ser, sabendo a terra prometida que eu estava olhando ali, eu já tinha uma ideia de como é que ia ser. Mas quando Deus falou com Abraão, Deus falou, Abraão, vai que eu vou te mostrar. Sabe o que ele está querendo dizer? Que a nossa fé é baseada na nossa caminhada. Conforme Abraão ia caminhando, a sua fé ia fortalecendo. Por quê? Porque ele estava indo para uma direção que ele não sabia como é que era, ele não conhecia a terra, ele nunca tinha pisado lá, mas Deus tinha uma promessa para ele, meus irmãos. Entenda, queridos, às vezes Deus, eu tenho quase uma convicção no meu coração, que Deus tem promessa para mim e para você, mas antes de você chegar, você tem que caminhar, é um processo. O problema é que às vezes Deus te dá promessa, Deus te dá propósito, Deus te dá direção, mas você não tem ação.
Não tem como você alcançar as promessas de Deus, não tem como você alcançar os propósitos de Deus, se você não tiver caminhada, se você não estiver disposto a passar pelo processo, meu irmão. Abraão, para que ele alcançasse a terra prometida, era necessário que ele passasse pelo processo. E esse é o problema, muitas vezes nós não queremos passar pelo processo, e esse processo requer fé, e uma fé viva. Abraão, ele foi conhecido como o quê? Como pai da fé, porque ele foi para uma terra que ele não estava vendo, mas ele creu. Abraão não foi reconhecido como pai da fé por alguém que ele olhou e falou: levanta em nome de Jesus. Abraão não foi reconhecido pela fé: mar vermelho, abra. Abraão não foi reconhecido pela fé para mandar as pragas. Abraão não foi, não, queridos, Abraão foi reconhecido pela fé, sabe por quê? Pela sua obediência. A sua fé, a minha fé, ela tem que estar muito alinhada à minha e à sua obediência. Quando nós obedecemos, nós automaticamente fortalecemos a nossa fé em Jesus. Então, queridos, entenda uma coisa: o princípio da obediência fortalece a nossa fé. Obedeça ao Senhor sobre aquilo que Ele fala para você. Obedeça ao Senhor sobre as direções que Ele tem te dado, mas esteja disposto também a passar pelos processos, porque a promessa existe, mas as pessoas não querem encarar os desafios. Davi, quando ele foi ungido pela fé. Samuel derramou o óleo sobre a cabeça dele aos 17 anos e falou assim: ó, você será o futuro rei de Israel. No outro dia ele virou rei? Não, ele foi cuidar das ovelhas. Por quê? Porque o processo até ele sentar no trono, meus irmãos, até ele sentar no seu lugar de rei, foi necessário que ele passasse por um processo de caminhada, e o processo já começou enfrentando gigante. Então não ache que você vai alcançar promessa, propósito, sem antes passar por alguns gigantes na sua vida. Tem gigantes que nós precisamos passar, tem gigantes que nós precisamos enfrentar, tem desafios, meus irmãos, mas após o desafio o resultado vem o resultado. Amém? Glória a Deus, está entendendo aí? Glória a Deus. Segundo princípio que eu quero falar aqui com vocês, o princípio de uma fé viva: manter os pensamentos nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, lá em Colossenses mesmo, versículo 2 diz assim, ó: mantenha o pensamento nas coisas é nas coisas terrenas? O que é manter os pensamentos nas coisas da onde? Do alto, meus irmãos. Aqui apóstolo Paulo mais uma vez dizendo assim, ó: ei, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele está dizendo assim, ó: ei, mantenha o seu pensamento sobre aquilo que é sobrenatural na sua vida, porque você caminhar em fé, você trabalhar a sua vida com convicção em fé, é baseado no sobrenatural, não no natural. É por isso que aqui ele deixa muito claro: ei, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e você não vai se frustrar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre enfatiza muito a questão da nossa mente. Porque, queridos, quando nós mantemos a nossa mente nas coisas terrenas, nós nos frustramos a todo momento. É por isso que ele diz: ei, mantenha sua mente nas coisas do alto. Sabe o que ele está querendo dizer? Mantenha relacionamento diário comigo, medite na minha palavra de dia e noite. É o tempo todo, é a toda hora, é eu e você conectados, é nível de santidade, é fortalecendo a minha e a sua fé em Deus, é você estar lá pensando assim: meu Deus, tudo aquilo que eu ligo aqui na terra será ligado no céu. É viver questão prática na sua vida. Isso é você viver os pensamentos do alto. É você olhar para Romanos capítulo 12 e dizer assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por uma renovação da sua mente. É uma mudança de mente, é uma mudança de direção que o apóstolo Paulo está falando. Porque muito da nossa fé, muito do nosso contexto prático como fé, é baseado, meus irmãos, sobre o que vem aqui. Você tem que alimentar a sua mente para que o seu coração seja forte, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. E nos engana mesmo.
É por isso que quando você tem uma fé genuína, uma fé verdadeira, você vai andar com base na fé que você tem em Deus, não nas suas emoções. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 4, versículo 23, ele diz: sobretudo que você for guardar, guarde o seu o quê? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Tudo. Guarde o seu coração em Deus. E eu tenho certeza que você vai ter uma fé viva. Último princípio, para que nós possamos fazer o nosso momento da ceia. Último princípio, terceiro e último princípio de uma fé viva: respeite o seu processo. Respeite o seu processo. João capítulo 14, versículo 6, abre lá por gentileza, para nós poder encerrar. João capítulo 14, versículo 6, um texto muito conhecido. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, esse daí é o primeiro versículo que a gente grava quando a gente vira crente, né? Não é assim que os outros falam? Virei crente. Qual é o versículo que você gravou? João 14, 6. É o primeiro que eu gravei, né, irmão? É o primeiro que eu gravei. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos, entendam uma coisa, eu falei assim: respeite o seu processo, porque Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, existe um caminho a ser traçado. É por isso que Jesus fala: eu sou o caminho. E Jesus, na maioria das vezes, quando ele chamava um discípulo, ele olhava para aquele discípulo e falava assim: para onde você está indo? Eu quero te seguir. É assim que ele falava? Não, ele olhava para aquele discípulo e falava: o quê? Siga-me, caminhe comigo. É pela fé que você vai caminhar comigo. É por isso que ele fala: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Nós temos que segui-lo. Nós temos que encarar os processos que ele nos ensina. É por isso que ele deixa muito claro: eu sou o caminho. Todo caminho requer uma preparação. Quando Jesus ele te chama para seguir ele está te chamando para um período de preparação. Amém? Preparação. Meu irmão, entenda uma coisa: você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus está te preparando para coisas maiores. Deus está te preparando para coisas extraordinárias. Deus está te preparando para coisas grandes, aleluia. Eu creio. O caminho nos fortalece, com base nas nossas convicções. É por isso que Jesus fala: eu sou o caminho. Siga esse caminho que você não vai se decepcionar. Siga esse caminho que você não vai se frustrar. E ele fala: eu sou o quê? A verdade. Tudo aquilo, meu irmão, que me traz dúvida, me afasta de uma fé. É por isso que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O oposto da verdade não é a mentira, nesse contexto. O oposto da verdade é a incredulidade. Você quer se afastar das promessas de Deus para a sua vida? Você quer se afastar dos sonhos e projetos de Deus na sua vida? É você colocar em prática não a verdade, mas a incredulidade. Porque quando nós somos incrédulos, nós não temos fé para poder acreditar sobre aquilo que Deus pode me dar. Então, queridos, o oposto de fé é a incredulidade. Então é por isso que Jesus ele fala: eu sou essa verdade, caminhe comigo, me siga, creia nos meus ensinos, nos meus direcionamentos, nas minhas convicções sobre a sua vida, e eu tenho certeza que você vai alcançar os propósitos do seu coração. Ele é a verdade. Siga essa verdade com convicção. Terceiro tópico: vida. Jesus é o pão da vida. E é aqui que nós vamos dar início à nossa ceia. É aqui que nós vamos dar início à ceia do Senhor. Sabe, queridos, quando eu leio essa palavra sobre fé, quando eu trago esses ensinamentos acerca de fé,
nós precisamos entender que o fato de eu e você estarmos aqui é por um propósito. Existe um propósito de Deus em eu e você estarmos aqui. Existe um propósito em Deus para que a nossa fé seja ativada nele, porque Ele é o pão da vida, Ele é o que nos dá vida. E eu gostaria que antes dos meninos servir a ceia, eu gostaria de pedir só um momento, que os meninos dos louvor subissem, e nós vamos fazer aqui só um momento de palavra, um momento de louvor, de adoração, para que você nesse momento, antes de nós cearmos, que você comece a apresentar ao Senhor como está a sua fé, o qual tem sido o resultado da sua fé. Eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza, e nós vamos fazer um momento de adoração ao Senhor. E esse momento de adoração ao Senhor, eu quero que você apresente ao Senhor o seu coração, dizendo: Deus, será que a minha fé, ela está firme? Será que a minha fé está com base nas convicções sobre aquilo que Deus tem me ensinado, sobre aquilo que Deus tem me direcionado? Esse momento, queridos, vai ser um momento bem objetivo, vai ser um momento bem, rápido, mas para que você possa apresentar esse momento de fé. E eu entendo, meus irmãos, que o fato de eu estar pregando aqui hoje é porque tem pessoas aqui que têm fé em Jesus, é pessoas que têm aqui fé em Deus, e essa fé, meus irmãos, ela precisa ser mais fortalecida, ela precisa ser mais intensificada, ela precisa ser mais intencional. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Às vezes você já está há tanto tempo longe dos caminhos do Senhor, às vezes você já está com uma fé tão fria, com uma fé assim, com vontade de desistir de tudo, aonde você olha e fala: Jesus, eu não estou mais com meu coração queimando, eu estou tão afastado dos caminhos do Senhor, eu estou tão assim fraco na fé, não tenho conseguido orar, não tenho conseguido ler a palavra, não tenho conseguido viver num nível de relacionamento e santidade ao Senhor. E hoje Deus, meus irmãos, Ele está te dizendo: ei, creia em mim, me siga, creia nessa verdade, eu sou esse caminho. E eu vou fazer aqui uma oração, e essa oração, igreja, é uma oração baseada numa fé em Jesus. Eu não sei como é que está o seu coração aqui nessa noite, e eu vou te encorajar a fazer essa oração comigo. E eu gostaria que com fé e pela fé em Jesus, com convicção sobre aquilo que você aprendeu nessa noite, sobre aquilo que você ouviu nessa noite, você creia e obedeça ao Senhor, porque a fé é baseado na obediência também. Então eu gostaria que você orasse comigo nessa noite, que você colocasse a sua mão no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração com convicção. Incline os teus olhos, feche, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza. E eu gostaria que você orasse com fé. Repete essa oração comigo: Senhor Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero confessar e entregar a minha vida. Senhor Jesus, eu quero confessar que eu sou um pecador, e eu te peço que nessa noite o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, Senhor Jesus. E eu, que um dia me afastei dos teus caminhos, pela fé, hoje eu retorno aos seus braços, com fé em Cristo. Eu não sei, você aqui nessa noite, continua de cabeça inclinada em oração. Às vezes você entrou aqui nessa noite
e você fez essa oração pela primeira vez, confessando a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Ou você, que por um determinado tempo você andou tão afastado do caminho do Senhor, com uma fé tão fraca, com uma fé tão distante, e hoje você fala: Deus, essa palavra falou tanto comigo, eu quero voltar aos seus caminhos. Se você entendeu e compreendeu pela fé em Jesus, eu gostaria de estar encorajando a você a erguer as suas mãos aonde você estiver, e nós vamos orar por você. Você erguer a sua mão, e nós vamos orar por você sem constrangimento. Nós vamos orar por você, porque eu creio que hoje é noite de salvação, queridos. E para você que ergueu a sua mão, eu quero te pedir somente uma gentileza: que com fé em Jesus, que com fé nessa palavra, você venha aqui à frente, e nós vamos orar por você, nós vamos abençoar você. É sem constrangimento, é por você.